Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro. Nossa convidada é a professora de História e historiadora Neuma Brilhante Rodrigues, professora de História da UNB. Neuma, nós falávamos aqui no começo, né, e assim, esse olhar talvez um pouco mais romantizado, né, de Dom Pedro I chegando e falando independência ou morte, e a partir daí o Brasil se tornou independente, mas a história não foi bem assim, né, houve todo um processo por trás disso, né? Sim, a gente tem, a partir de principalmente 1820, quando tem a chamada Revolução do Porto, em Portugal, e são criadas, vai ser criada a primeira Assembleia Constituinte, em que o Brasil faz parte, né? Chamavam as Cortes Portuguesas, e há eleições de diferentes províncias do então Reino do Brasil, e são mandados representantes para lá e vão discutir um projeto português, luso-brasileiro, em que o Brasil continuaria ligado a Portugal. Como colônia mesmo? Não, ou não como colônia. O Brasil deixou oficialmente de ser colônia em 1815, quando foi elevado à categoria de Reino Unido. Então, quando o Brasil, em 1815, é elevado a Reino Unido, era Reino Unido de Brasil, Portugal, Brasil e Algarve. Tá? Aí, em tese, o Brasil entra num pé de igualdade com Portugal. Tá. Lembrando, mais uma vez, que a família real tinha vindo em 1808 e em 1815 a gente tem essa elevação. Inclusive, há um desgaste muito grande em Portugal porque entendem isso como um sinal de que o rei não iria voltar para Portugal. Que a promessa é que quando a guerra contra Napoleão acabasse, o rei voltaria. Ele veio numa espécie de refúgio, de fuga? Foi. Napoleão vinha conquistando diferentes reinos na Europa e, neste contexto, o Dom João VI vem para o Brasil, escoltado, apoiado pela marinha inglesa, certo? Nos conflitos que estavam europeus. E aí, então, mas com a promessa de que, assim que a guerra acabasse, ele retornaria. 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o que significa, em termos legais, que o Brasil entrou na mesma categoria que Portugal. Então, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, legalmente falando, né, em 1815, quando ele é elevado à categoria de reino, certo? Mas há uma conexão entre os dois reinos. E, em teoria, a sede continua sendo em Lisboa, a despeito do rei estar aqui. Em 1820, há uma revolução no Porto, na cidade do Porto, que exige a volta de Dom João VI e estabelece o regime constitucionalista em Portugal. E é feito eleições, inclusive com representantes do Reino do Brasil, para se elaborar a primeira Constituição portuguesa. E o Brasil participa, os representantes das províncias, a gente não tinha representantes do Brasil, eles não eram entendidos assim. Você tinha um representante de São Paulo, representante de Pernambuco, representante de Goiás. Então, que eram as províncias que posteriormente viraram os estados. Quando vem a República, essas províncias são transformadas em estados. Então, os representantes das províncias do Reino do Brasil, muitos chegam aí a Lisboa, participam das reuniões das cortes, dos projetos das cortes, só que é justamente nesse trabalho das cortes que começa a se perceber que não se encontra um ajuste, um acordo que permita a conexão, a permanência da ligação entre Brasil e Portugal. E aí sim, já em 1821 e começo de 1822, que a independência do Brasil começa a ser discutida como uma alternativa real entre a elite luso-brasileira. Então, na verdade, a ideia da independência ela é muito recente. A gente encontra documentos de julho de 1822, ainda falando da União. Eu já cheguei a ler documentos de outubro de 1822, ainda tratando Portugal e Brasil como fazendo parte de uma mesma nação. E Dom Pedro, primeiro, ele teve uma certa pressão em cima dele para que ele proclamasse essa independência? Na verdade, a gente vai ter diferentes projetos de independência, né? Dom Pedro I ele atinge um grau de protagonismo político quando há uma pressão para que Dom João VI apoie o movimento constitucionalista, aceite o movimento constitucionalista, e há uma pressão no Rio de Janeiro de tropas portuguesas e de luso-brasileiros que estavam no Rio de Janeiro, que há uma pressão que vão para a praça, vão para a rua, os cidadãos em armas, né, o povo em armas vai para a rua e exige que Dom João VI se manifeste e apoie
o movimento das cortes. E, neste contexto, Dom Pedro I acaba, que ainda era o príncipe Dom Pedro, acaba alcançando um lugar de protagonismo, que vai ser ele que vai articular entre Dom João VI e as tropas. E, no final, Dom João VI jura a Constituição que vai ser elaborada em Portugal. Dom Pedro também jura essa Constituição e no dia seguinte ao juramento, Dom João VI vai embora com a Carlota Joaquina e parte da corte. Em tese, aí você tem um retorno da metrópole para Lisboa, certo? Então, vai ser nesse contexto que Dom Pedro chega a ter uma posição mais importante. A partir daí, vão havendo várias articulações e o Dom Pedro passa a ter apoio de um grupo do Centro-Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e que começam a projetar um modelo de independência que vai ser o modelo vitorioso que a gente conhece, certo? Mas existiam diferentes modelos. Por exemplo, a Bahia não aceita a independência, uma parte da Bahia não aceita a independência, o Pará não aceita a independência, o Maranhão não aceita a independência. Havia, mais ou menos no contexto da elevação do Brasil a Reino Unido, a província, né, de Sacramento, que depois vai vir se transformar em Cisplatina, é anexada ao mundo português. Há guerra também na Cisplatina, que no primeiro momento eles não querem também aderir. Então, a gente tem um movimento de independência muito mais conflituoso do que a historiografia tradicional colocou. Dom Pedro foi uma liderança, ele começa a ser visto pelas diferentes elites das províncias brasileiras como um elemento que garantiria a unidade nacional, e vai ser muito em torno desse papel que ele é elevado à categoria de líder. Ele é visto como alguém que poderia evitar a fragmentação do Reino do Brasil, do modo como tinha acontecido na América Espanhola. Que a independência significou na América Espanhola a fragmentação e a formação de muitos países e guerra civil. Então, Dom Pedro ele foi visto como um elemento aglutinador. E ele conseguiu isso? Conseguiu. A monarquia brasileira consegue fazer isso. Tá? Nas minhas pesquisas, por exemplo, já no contexto de 1823, eu vi um documento de um militar em Goiás e ele dizia o seguinte, que lá no interior de Goiás não se sabia o que era a Constituição, não se sabia o que era deputado, mas se sabia o que era rei. E precisava alimentar essa figura do rei porque ele era um elemento aglutinador. Interessante. Certo? Agora a gente faz mais um intervalo e a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204 e vamos para mais um breve intervalo. Eu espero você. Até mais.